Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo decide que 3 governadores podem ser processados sem aval das assembleias. Aqui no Congresso Nacional, as negociações para garantir aumento na arrecadação nos cofres públicos. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o jornal já falando de toda esta pauta do governo e da base governista, consequentemente, aqui no Congresso Nacional, para garantir 2 frentes aí de atuação em relação às contas públicas. Uma é para aumentar a arrecadação para os cofres públicos. A outra é para evitar qualquer tipo de aumento de impostos para a população. Foram várias as reuniões hoje e hoje, já num dos primeiros compromissos do dia, o presidente da República, Michel Temer, falou justamente sobre essa polêmica, se haveria ou não aumento da alíquota do imposto de renda. Michel Temer reforçou aí o tom da nota que o Palácio do Planalto divulgou ontem à noite e disse que não haverá aumento do imposto de renda. Mas quem tem os detalhes para a gente, fala conosco agora diretamente do Rio de Janeiro, é Maurício de Almeida. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rosiane. Essa declaração o presidente Michel Temer deu aqui no Rio de Janeiro na abertura da ENAEX, um encontro que reúne representantes do comércio exterior. Temer fez até uma brincadeira, diz que ia começar o discurso falando algo para receber aplausos, já que nos últimos dias surgiram boatos de que o governo federal pretendia aumentar a alíquota do imposto de renda para até 35% para quem ganha mais de R$25 mil e também passar a cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos de pessoas jurídicas. Só que logo nesse início do discurso, Temer confirmou que o governo federal não pretende aumentar o imposto de renda. Veja a declaração do presidente. Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. Né? E quando assumimos o governo, né, era urgente na economia um choque de transparência e de racionalidade. Como vocês perceberam, obviamente, essa notícia foi muito bem recebida pela plateia que participava do encontro. Durante o discurso, Temer também falou sobre reformas. Voltou a comemorar a aprovação da reforma trabalhista e disse que existe um acordo com as lideranças do Congresso para, nesse segundo semestre, aprovar as reformas da Previdência e tributária. A reforma tributária ainda vai ser enviada para o Congresso. Com a aprovação dessas 2 reformas, o presidente Michel Temer acredita que será possível aumentar o número de empregos e também reduzir o custo do governo federal, reduzir as despesas e, com isso, acabar com o déficit da União. Rosiane. Obrigada, Maurício. Em relação a essa agenda das reformas, a gente vai falar mais ao longo do programa, porque hoje, como eu já destaquei, foram feitas várias reuniões. E a gente lembra que nessa pauta prioritária do governo está justamente a reforma da Previdência, a reforma que ainda será também discutida, que é a tributária, mas existem outras medidas provisórias que tratam justamente do aumento da arrecadação. Enquanto a da reforma da Previdência é justamente para reduzir os gastos do governo, no caso de algumas medidas provisórias, a ideia é aumentar a arrecadação. Só que aí terminou tendo uma polêmica de acordo por causa do prazo que as medidas provisórias terminaram passando aqui, o tempo que elas terminaram passando aqui na Câmara dos Deputados para só então irem para votação no Senado Federal. Isso gerou uma disputa, quem vai conversar com a gente agora é Mariana Jungermann sobre isso, gerou ali um mal-estar entre deputados e senadores, porque os senadores querem mais tempo, né, Mariana, para poder discutir isso, e no meio desta discussão sobre o ritmo das medidas provisórias, tem uma muito específica, que é a que trata do refinanciamento de dívidas, né, dívidas com o fisco. E é nesta que está uma das maiores polêmicas, porque foram feitas várias mudanças nesta medida provisória aqui na Câmara dos Deputados e hoje presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com um grupo maior aí para poder discutir este assunto. O que é que ficou decidido em relação a esse MP do Refis? Mariana, boa noite. Boa noite,
Rosiane, olha, vou te dizer que tem uma reunião acontecendo agora mais uma, para se tentar chegar num acordo final sobre isso. Mas vou voltar um pouquinho para começar a história do começo, então. Foi feito um almoço hoje na casa do presidente do Senado, Eunício Oliveira, com o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, líderes partidários, para tratar dessa MP do refinanciamento da dívida, que vai vencer em outubro. Essa medida provisória já teve relatório aprovado na comissão especial, que é destinada a analisar todas as medidas provisórias, já teve um relatório aprovado, só que o relatório que foi aprovado lá é muito diferente do texto que foi acordado com o governo e permite um desconto, um perdão de até 99% das multas e dos juros sobre as dívidas que as empresas têm com a Receita Federal, as empresas que aderirem a esse refis. E isso poderia frustrar muito a expectativa de receitas do governo com esse refinanciamento, que era de 13 bilhões de reais. Aí, então, para tentar uma solução, um novo texto para essa medida provisória, que vai ser apresentado no plenário da Câmara para votação dela, então foi criada hoje uma comissão com 2 deputados, entre eles o relator que apresentou esse parecer lá na comissão especial, o deputado Newton Cardoso, e 2 senadores. E aí a expectativa é que se chegue num percentual intermediário entre o que o governo deseja e esse percentual que foi apresentado pelo deputado Newton Cardoso. Foi sobre isso que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, falou hoje. Vamos acompanhar. Há um acordo, há um acordo de um percentual que é diferente desse percentual de 99. Portanto, mais uma tentativa vai ser feita hoje para se encontrar um número, que não seja esse número de 99, mas seja um outro número. Não havendo o acordo, o presidente Rodrigo já disse que vai pautar a matéria e o plenário, obviamente, vai decidir. O presidente Eunício Oliveira que lembrou hoje que é papel do Congresso legislar e papel, sim, da equipe econômica tentar arrecadar. E aí, o presidente Rodrigo Maia, aqui da Câmara, também falou sobre isso e disse que não se trata de discutir qual dos 2 textos é melhor, mas de ter responsabilidade com essa expectativa de arrecadação do governo para evitar que o governo precise buscar outras fontes de receita diferente dessas. Vamos acompanhar. Eu não sou daqueles que estou discutindo se o texto da comissão é melhor ou pior que o texto do governo. Eu estou discutindo que há uma expectativa de arrecadação de 13 bilhões, que se nós mudarmos muito o texto e a arrecadação ficar longe dos 13 bilhões, a responsabilidade será do Congresso. E eu tenho certeza que nem deputados, nem senadores estão dispostos a aumentar impostos. E além de Rodrigo Maia ter falado aí, que sabe que os deputados e senadores não querem ter que aumentar impostos, ele já aproveitou logo depois disso e falou também sobre outras reformas, viu, Rosiane, que estão em tramitação aqui, especialmente a política, que ele espera que seja aprovada até o fim do mês que vem, e a da Previdência, que aí ele disse que deve ser aprovada algumas semanas depois, e ressaltou que para os parlamentares, que vem dizendo para os parlamentares, que aprovar essas reformas, principalmente a da Previdência, é importantíssimo para passar uma sinalização para o mercado. Inclusive, Rodrigo Maia, nessa entrevista, Mariana, ele chegou a observar que se não forem feitas essas reformas agora, não for dada continuidade a essas reformas, aí sim vai chegar uma situação de investimento zero. Ele chegou a usar a expressão assim, de que ficaria com condição de investimento zero para o país em relação ao próximo ano. Ou seja, mostrando justamente a necessidade de ajuste aí nesses cofres públicos e alinhando com o que o presidente da República, Michel Temer, havia falado, que a expectativa de votação da reforma da Previdência gera ali também a expectativa de um 2018 mais próspero. Agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conferir outros destaques no noticiário com Carolina Pimentel. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Vamos falar de educação. O Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, lançou um programa para facilitar o acesso aí de empreendedores a cursos universitários de administração, gestão e ciências contábeis. A ideia é justamente ajudar aqueles brasileiros que querem montar o próprio negócio. Nessa primeira fase do programa, 9 universidades vão participar desse programa chamado Instituição Amiga do Empreendedor. As orientações sobre como aderir ao programa vão estar
estar disponíveis na próxima semana. E a partir do dia 5 de outubro, o portal do programa vai estar aberto para inscrição de outras instituições de ensino superior e também empreendedores interessados. A gente continua falando de educação desta vez porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas do ensino médio em todo o país. A proposta precisa agora ser votada no plenário da Câmara. Se for aprovada, segue para o Senado. Para o relator da proposta na comissão da Câmara, Luiz Couto, esse projeto é importante no momento em que a gente está vendo aí que a população está consumindo mais bebidas com grande quantidade de açúcar e que os casos de sobrepeso e obesidade estão aumentando. O relator destacou também que a lei que trata da alimentação escolar estabelece que a merenda deve seguir aí princípios de alimentação saudável e adequada. Esse projeto foi apresentado pelo deputado Fábio Ramalho, que é primeiro vice-presidente da Câmara, e também na apresentação do projeto ele destacou aí o alto consumo de alimentos pouco nutritivos pelas crianças. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora a gente volta a falar de reforma, desta vez sobre a reforma política, porque a comissão especial que trata do assunto está reunida neste momento. É uma discussão ampla. Para alguns pontos tem um clima de acordo já bem costurado, como, por exemplo, aquela cláusula de barreiras, que é justamente para poder limitar ali, estabelecer um percentual mínimo de votos para os partidos alcançarem em todo o país, para com isso eles conseguirem ter direito ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Em relação a isso, há um clima de entendimento. Já quando a discussão é sobre o modelo de voto do sistema, aí sim o sistema de votação é que a discussão está ficando com um clima mais acirrado. Lucas Por Deus Leon veio rapidamente aqui no nosso link conversar nos corredores do poder. Como é que está o ponto da discussão lá agora? É a questão do distritão, Lucas? Boa noite. Boa noite, Rosiane. É sim. O que está pegando lá na comissão é a questão do distritão, porque foi feita uma negociação lá na comissão, principalmente pelo PMDB. Eles vão apresentar uma emenda para alterar o texto do relator Vicente Cândido, do PT, e para colocar o distritão já a partir de 2018. E o que é o distritão? É a eleição majoritária para deputados, vereadores e deputados estaduais, deputados federais e estaduais. Os mais votados de cada estado venceriam, e não é como é hoje, que é a eleição proporcional, onde o voto vai dividido ali entre os partidos da coligação. Portanto, foi apresentada essa emenda para o distritão em 2018, que seria um modelo de transição para 2022, quando se aplicaria o distrital misto, que ficaria metade de votos proporcionais com lista fechada, pré-ordenada pelos partidos, e outra metade de votos majoritários dos mais votados. Mas já foi criada uma frente contra o distritão. Partidos tanto da oposição quanto da base aliada criaram essa frente. Eles falam que já tem mais de 200 deputados e prometem barrar o distritão caso ele vá para o plenário. Rosiane. Então, o Lucas vai continuar acompanhando lá, né, Lucas? Agora na comissão, qualquer novidade, volta aqui para o link e conta para a gente se tiver alguma votação. E só para complementar mesmo, a gente já deu algumas explicações sobre isso aqui esta semana. Olha, os parlamentares que são favoráveis a esse voto distritão, que é você estabelecer, como o Lucas explicou, o estado vira um distrito só, e aí é o voto majoritário, os mais bem votados são eleitos. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, a bancada tem 8 deputados federais. Aí, consequentemente, os 8 mais bem votados seriam os eleitos. Os que são favoráveis a esta proposta, eles argumentam o seguinte: a população vai saber em quem está votando e exatamente por que a pessoa foi eleita, porque ela tem o maior número de votos. Os que são contrários a essa medida, por exemplo, eles destacam o seguinte: isso vai fortalecer a imagem do candidato, mas vai enfraquecer a instituição partido político. Então, a discussão vai bem ampla por aí, e nisso tem também aquela discussão. Os que são favoráveis dizem: isso acaba definitivamente com aquela história de puxadores de votos, como acontece hoje, né? Um ganha 1 milhão de votos, elege mais 5 junto com ele, e aí a população não consegue entender o que é que aconteceu. Mas aí os outros ressaltam que somente aquelas pessoas que tenham muita condição para fazer uma campanha no estado inteiro, numa unidade inteira da federação, que é muito ampla, isso vai aumentar o custo de campanha e que, consequentemente, somente esses grandes candidatos seriam beneficiados. Discussão que ainda vai longe, você vai acompanhando com detalhes aqui com a gente. No próximo bloco, outras informações. Daqui a pouquinho eu volto já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma das principais informações é a decisão do Supremo Tribunal Federal de que 3 governadores podem ser investigados sem aval das assembleias. Mas quem tem detalhes para a gente sobre isso é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Pois é, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje derrubar 3 normas estaduais que impedem governadores de serem processados criminalmente sem autorização das assembleias legislativas. No julgamento, o STF entendeu que as normas na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Distrito Federal são inconstitucionais, porque nessas unidades da federação, os governadores só podem responder a ações penais se houver uma decisão do legislativo local. Em maio, o Supremo anulou normas da Constituição do Acre, Mato Grosso e Piauí pelos mesmos motivos. Com a medida, governadores citados em denúncias de corrupção, como as da Operação Lava Jato e as delações da JBS e da Odebrecht, poderão ser processados pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a Corte decidiu que após a abertura de ação penal, os governadores não podem ser afastados automaticamente. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente vai voltar até a redação no Rio de Janeiro e conversar com Maurício de Almeida, que tem novidades em relação àquele problema a respeito dos atrasos nos pagamentos dos servidores. Agora, uma alternativa encontrada foi o leilão da folha de pagamento para poder colocar esses salários em dia, Maurício. É isso mesmo, Rosiane. Quase colocar em dia, já que para o mês de julho ainda não tem nenhuma previsão de recursos do governo do estado para fazer esse pagamento. Mas hoje, 5 instituições financeiras estavam disputando esse leilão da folha de pagamento do governo do estado. Mas na última hora, apenas o Banco Bradesco, que já administra essa folha de pagamento, apresentou uma proposta um pouco acima do lance mínimo do leilão. E por pouco mais de R$1.300.000.000, o Bradesco venceu essa disputa e vai passar a continuar administrando as contas dos servidores até o ano de 2022. E o governo do estado pretende receber esse dinheiro que o Bradesco vai pagar por causa do leilão até o dia 16 desse mês, no dia 16 de agosto. E recebendo esse dinheiro, a promessa do governador Luiz Fernando Pezão é pagar ainda em agosto os salários de maio e de junho dos servidores do estado. Em relação ao salário de julho, ainda não tem uma previsão. O governador Luiz Fernando Pezão disse que depende daquela venda da SEDAI que nós já tratamos aqui no Corredores do Poder para conseguir R$3.500.000.000 e aí sim colocar todos os salários em dia aqui no Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Maurício. Vamos conversar agora com Carolina Pimentel, na Agência Brasil, conferir mais uma vez outros destaques no noticiário da Agência Brasil, que você sabe que pode verificar tudo com detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. E eu sei que você tem novidades aí em relação a investigações e a parte judicial também, né, Carol? Tenho sim, Rosiane. Olha, hoje o empresário Joesley Batista, dono da JBS, prestou depoimento durante 3 horas na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Depois do depoimento, ele deixou o local acompanhado do advogado e não falou com a imprensa. Bem, Joesley Batista, ele prestou depoimento numa ação que está investigando a venda de ações do Grupo JBS depois da divulgação aí do acordo de delação premiada. De acordo com o Ministério Público Federal, os controladores da JBS, eles podem ter evitado a perda de R$138 milhões com a venda de ações do grupo na véspera dos executivos da empresa assinarem aí o acordo de delação premiada. E essa operação, segundo o MPF, é conhecida como se caracteriza assim pelo uso indevido de informação privilegiada para obter ganhos no mercado financeiro. Já no Rio de Janeiro, quem hoje prestou depoimento foi o empresário Adir Assad. Ele prestou depoimento no inquérito da Operação Irmandade, que está apurando um desvio milionário nas obras da usina nuclear Angra 3 da Eletronuclear. Ele prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas e nesse depoimento ele admitiu que movimentou R$1.7 bilhão em propina entre 2008 e 2011 por meio de contratos fictícios ou superfaturados com construtoras. O empresário Adir Assad está preso desde 2015, condenado pelo juiz Sérgio Moro na Operação Saqueador. E o depoimento de hoje foi a primeira vez que ele falou em juízo. Ele disse também
também que era cobrado de 15% a 20% sobre o valor de cada contrato. E ele explicou como funcionava o esquema. Ele disse que as empresas dele recebiam pelo serviço não prestado, vendendo notas fiscais e devolviam uma parte da quantia para as construtoras, excluindo aí a participação dele. O empresário afirmou também que esse negócio de venda de notas durou até 2011, quando foi deflagrada a Operação Saqueador, na qual foi preso aí o contraventor Carlinhos Cachoeira. E de acordo com a Dirassad também, esse esquema repassou 30 milhões de reais para abafar uma CPI no Congresso Nacional. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora a gente vai conferir o que é que chamou atenção hoje nos corredores do poder lá em São Paulo. E quem vai contar pra gente é Vanessa Casalino, porque eu sei que tem duas matérias aí que causaram polêmica, inclusive uma referente às tornozeleiras e a outra é sobre a velocidade nas rodovias. Vanessa, explica pra gente aí. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. No primeiro destaque, como você disse, o governo de São Paulo rompeu o contrato com uma empresa responsável pelo monitoramento de até 7 mil presos por meio de tornozeleiras eletrônicas. Segundo o governo do estado, o contrato foi rompido por causa de falhas nos equipamentos, como rompimento de lacres sem acionamento de alerta, mau funcionamento dentro das residências, dificuldade de conexão com a operadora, funcionamento intermitente, chegando a ficar até 1 hora sem sinal, entre outros problemas. Os presos usam essas tornozeleiras quando cumprem o regime semiaberto, quando trabalham fora, em medidas alternativas e também nas saídas temporárias. A empresa, a Sinergia Tecnologia, tem agora prazo de 5 dias úteis para apresentar recurso. A Secretaria de Administração Penitenciária esclareceu que todos os presos que estão em saída temporária com as tornozeleiras continuam sendo monitorados e que os que têm direito ao benefício não vão ser prejudicados. Agora, a gente lembra que nesse fim de semana, mais de 22 mil presos do semiaberto devem deixar as penitenciárias do estado na saída temporária para o Dia dos Pais. Outra decisão que também circulou aqui nos corredores do Poder de São Paulo foi a do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve o aumento da velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Os limites tinham sido reduzidos na administração do petista Fernando Haddad, mas o atual prefeito João Dória, do PSDB, fez do aumento nesses limites uma promessa de campanha que foi parar na Justiça. O julgamento de hoje confirma uma decisão anterior tomada por uma desembargadora e reafirma o entendimento dela de que a velocidade nas marginais não diz respeito exclusivamente à segurança no trânsito e não representa retrocesso social. Essa foi a decisão dela. Para a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, que moveu a ação contra o município, a ampliação dos limites está diretamente ligada ao número de acidentes. Agora, essa decisão ainda não é definitiva, é mais um episódio desse cenário todo, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. A gente vai seguir acompanhando este tema. E agora eu vou voltar ao estúdio da Rádio Nacional, porque a gente sempre traz informações aqui sobre a questão da Venezuela. Uma das preocupações tem sido em Roraima e Jéssica Gonçalves tem aí informações sobre um pedido de reforço feito em Roraima justamente por causa deste número de imigrantes que estão chegando ao estado, né, Jéssica? É isso mesmo, Rosiane. A governadora de Roraima, Sueli Campos, encaminhou um ofício solicitando ao governo federal o envio de militares das Forças Armadas e de policiais federais para reforçar a segurança dos mais de 2.000 quilômetros da fronteira do Brasil com a Venezuela. Um relatório elaborado pelas Forças de Segurança do Estado revela a necessidade do emprego das Forças Armadas no patrulhamento de toda a extensão do município de Pacaraima, que faz fronteira seca com a Venezuela. Nesta área, segundo o documento, existem diversas vias de acesso clandestinas utilizadas como rota de tráfico de drogas, de pessoas e de armas pesadas. A preocupação aumenta nesse contexto de agravamento da crise no país vizinho e crescimento no número de crimes transfronteiriços na região. O governo local também quer aumentar o efetivo de agentes e delegados na Delegacia de Polícia Federal em Pacaraima para dar rapidez ao encaminhamento dos pedidos de refúgio e às investigações de crimes praticados por imigrantes na faixa de fronteira. O efetivo do Exército em Roraima é de 3.500 homens que poderão patrulhar a fronteira caso seja determinado pelo presidente da República, Rosiane. E ainda sobre este assunto Venezuela, quem tem outras informações sobre a repercussão internacional e também com o posicionamento do governo brasileiro é Daniele Popov. Boa noite, Dani.
Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Chanceleres e representantes de 17 países das Américas reunidos no Peru afirmaram que não vão tolerar golpes militares e que desconhecem a Assembleia Constituinte instalada na Venezuela na semana passada. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, que participou do encontro, afirmou que não se pode admitir a continuidade do horror na Venezuela. Em comunicado à imprensa, o Itamaraty ressaltou que as últimas ações do governo de Nicolás Maduro confirmaram de maneira inequívoca a instauração de uma ditadura no país. O governo brasileiro, que ocupa a presidência temporária do Mercosul, tem aproveitado a oportunidade para reforçar o entendimento que motivou a suspensão por tempo indeterminado da Venezuela do bloco. Desde abril, a Venezuela vive uma onda de manifestações a favor e contra o governo, muitas delas violentas e que já deixaram mais de 120 mortos e mais de 1.000 feridos. Num agravamento ainda maior da situação, a Guarda Nacional Bolivariana, controlada pelo governo de Nicolás Maduro, impediu nesta terça-feira a entrada dos deputados opositores no parlamento, depois de os representantes da Assembleia Nacional Constituinte terem entrado à força no local para tomar o controle do prédio. Rosiane, volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E ainda sobre essa questão da Venezuela, foi apresentado no Senado Federal um pedido de um voto de censura. Mariana, isso não vai ser votado hoje não, mas já está lá aguardando um voto de censura aqui contra a Venezuela. É um requerimento, viu, Rosiane, por esse voto, para que o Brasil se manifeste censurando a forma como a Venezuela, enfim, o governo da Venezuela vem se comportando. Havia uma expectativa de que esse voto fosse votado no plenário hoje, mas não foi, então ele pode ser ou amanhã ou na semana que vem. E não foi justamente porque a pauta lá está extensa. A Mariana acabou de receber a informação que a PEC do estupro foi aprovada em segundo turno. Amanhã a gente vai trazer detalhes para vocês sobre isso. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, até amanhã.